Bem-vindo a este vídeo. Ancestrais ameríndios de todos os humanos. Nenhuma evidência para as hipóteses de consenso. Mineiros desenterraram o primeiro fóssil de Neandertal em uma caverna na Alemanha em 1856, isso foi há quase 200 anos, e 3 anos antes da publicação de Sobre a Origem das Espécies de Charles Darwin. Provavelmente a descoberta dos fósseis tornou mais fácil para Darwin e outros levantarem hipóteses e consentirem que os humanos modernos de alguma forma evoluíram, dos macacos até os humanos modernos, isto através dos neandertais, espécies intermédias. Além disso, levantou-se a hipótese de que os neandertais não eram tão aptos como nós, humanos modernos, supunhamos e ainda supomos que éramos. E o fato de o Neandertal ter sido extinto foi considerado um apoio a este novo hipóteses e consenso. O consenso e os cientistas provavelmente não imaginavam que uma das provas mais importantes contra o hipóteses do consenso em relação aos neandertais, fora da África, out of Africa, e fora da Beringia surgiria dos fósseis de Neandertal encontrados e na época muito bem-vindos. Muito mais tarde, aproximadamente após o ano 2000, muitos fósseis de neandertais e outros fósseis teriam seu DNA antigo analisado, e o que foi encontrado foi tão perturbador para as hipóteses de consenso que a informação principal nunca chegou ao público em geral em um formato legível para o público em geral. Nenhuma prova do consenso. Apesar de a análise recente do DNA moderno, e mais recentemente, também do DNA antigo e suas muitas mutações. 2. Enormes esforços e inúmeros estudos e publicações, nenhuma evidência de Neandertal sendo nossa origem mesmo parcialmente, fora da África, out of Africa, e, fora da Beringia pode ser encontrado. Em vez disso, o número de paradigmas, dúvidas, estava aumentando de forma bastante exponencial. Nem o consenso nem os cientistas são capazes, ou desejam, conscientizar o público em geral da falha em provar qualquer uma das hipóteses apoiadas pelo consenso, nem do impacto potencial que as descobertas poderiam ter em relação às ameaças e à existência humana. ADN da associação, ameaças e tempestade perfeita? Existe associação e feedback positivo entre DNA, origem, degeneração e instabilidade recente, ameaças e tempestade perfeita, extinção. Este consenso dominante sem comprovação e descaso com os paradigmas e fundamentos científicos afetou e ainda afeta o consenso e os cientistas em geral e parece ter-se transformado em uma situação perigosa, possível extinção iminente porque o DNA humano tem se degenerado a uma taxa bastante exponencial desde 1995, e isso parece afetar a nossa função cognitiva. A nossa função cognitiva é considerada a principal característica do ser humano, e a degeneração do DNA humano afeta negativamente a nossa função cognitiva. Acima de tudo, 2. Existe uma forte correlação entre distúrbios da função cognitiva, comorbidades e epidemias recentes. 3. Existe uma forte correlação entre distúrbios da função cognitiva e a frequência e gravidade das epidemias recentes. 4. A óbvia instabilidade do ADN e o subsequente aumento de perturbações da função cognitiva, comorbilidades, não tem precedentes na história humana. São apresentadas várias figuras da demência e o Alzheimer que são apresentados como doenças emergentes, tal como a diabetes, que é uma das causas da demência e do Alzheimer. Isto obviamente provoca um círculo vicário e um feedback positivo difícil de quebrar. O aumento acentuado do autismo não é mencionado porque é dominante entre os mais jovens e as mortes anormais e prematuras que causa são registradas noutros grupos, o que mantém as mortes fora dos números que olhamos para ver o que afeta mais a mortalidade e a esperança de vida. A doença de Alzheimer está aumentando significativamente, também em termos percentuais. A RAM é reconhecida por aumentar a vulnerabilidade das mulheres, o que obviamente está diretamente associado à existência humana e, mais importante ainda, indiretamente a praticamente tudo relacionado com colapsos e extinção. Tempestade perfeita. A RAM é mais um elemento da tempestade perfeita que não foi editado antes na história da humanidade. E pelo menos por enquanto, está provado ser inacessível e inquebrável, inclusive para as organizações de saúde e a indústria. No passado e até agora sua ruptura dependia do isolamento em casos de países da ordem de um continente. Para organizações militares e de saúde, o risco é óbvio de que a partir de agora as partes que queiram acabar com a tempestade e as ameaças perfeitas não tenham outra opção senão recorrer a estratégias de terra queimada, nuclear, o que poderá afetar qualquer parte do mundo, mas até mesmo partes dos seus próprios países.
Qualquer partido que tentasse romper no passado dependia do isolamento de países da ordem de um continente. Com a Han na equação sob a verdadeira tempestade perfeita, a partir de agora o isolamento mesmo dos continentes não será mais eficaz, pelo que apenas a última forma, por favor veja acima, de quebrar o círculo vicioso óbvio estará disponível para as partes nomeadas. Observe que no caso da Yersinia pestis, certos antibióticos de primeira linha não estão e não estarão disponíveis a tempo no Mercado Livre e não há estoques deles no Mercado Livre e tais estoques não serão permitidos pelas partes acima mencionadas por motivos óbvios. Declara-se que os produtos mencionados têm efeitos secundários graves, mas se realmente os tiveram, já os tinham quando foram efetivamente utilizados nas primeiras linhas no passado. O CDC estava associando o coronavírus e a Han a uma tempestade perfeita que é claramente uma ameaça à nossa existência. A doença causada por Yersinia pestis é uma doença reemergente. A doença causada por Yersinia pestis e certas outras bactérias são para as organizações militares e de saúde uma ameaça clara e inquebrantável. Não podemos negar múltiplas ameaças. Não podemos permitir-nos não reconhecer as nossas principais ameaças e não encontrar as suas causas ou as causas mais positivamente associadas. Feedback positivo, da tempestade perfeita que são tão complexas que não conseguimos sequer isolá-las ou atribuir-lhes um peso. Não podemos negar que há um número crescente de epidemias que só por isso devem estar associadas a causas ou a uma tempestade perfeita. Obviamente, estes não são eventos, um a cada tantos anos. As organizações de saúde confirmam isto claramente, insistindo em chamá-la de tempestade perfeita, que envolve uma combinação de muitas causas. Ou insistindo que a questão não é se uma nova epidemia irá aparecer, mas quando, e quantas delas ao mesmo tempo ou período sobreposto. Não podemos permitir-nos deixar certos partidos sem opções humanamente aceitáveis, especialmente porque tal situação ainda é evitável se também o público em geral abrir os olhos a tempo. Se nada for feito, apenas a proteção, por exemplo a nível da família, se tornará realista, por exemplo, vivendo em regiões menos vulneráveis ou podendo viajar até elas e se hospedar nelas em qualquer momento. Este é o final deste vídeo, obrigado por assistir. Por favor, dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau!